Fala Holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre a Nidec, tá? Uma empresa japonesa. Antes de começar a mostrar tudo aqui para vocês, eu tenho que dar um disclaimer aqui e falar, ó, e ser muito transparente com vocês, é claro, né? Eu invisto na Nidec, eu sou sócio dela, então tudo que vocês virem aqui, vocês vão tomar como um aprendizado para agregar na análise de vocês, tanto que eu não vou analisar tudo. Então, se vocês forem tomar uma decisão baseado em qualquer vídeo do canal ou só porque o Lucas investe em uma empresa, que é o caso aqui da Nidec, vocês vão estar cometendo um erro gigantesco, tá? Então, usem tudo que eu coloco aqui no canal para agregar cada vez mais na análise de vocês. Então, eu sou sócio da Nidec, o risco é proporcional àquilo que eu estou disposto a correr, tá? E agora vocês veem o estudo aqui que a gente vai mostrar na Nidec, não é tudo, porque uma análise de uma empresa não é feita em 30, 40 minutos, porém eu vou agregar algumas coisas para vocês e que vocês podem aí sim complementar nos seus estudos, ok? Então, dito isso daí, vamos lá, que é importante, né, deixar bem claro e ser transparente, tá? Então, Nidec, tá, pessoal? Essa daqui a gente vai mostrar o quê? Esse aqui é um relatório anual dela, tá? Então, os números daqui vão estar um pouco distorcidos, tá? É em relação a de 2021. Depois a gente vai entrar nos números aqui que foi reportado agora, tá? Nesse trimestre agora, foi no finalzinho de 30 de junho, tá? Que saiu o resultado, saiu nessa semana aqui de julho, dia 15 de julho, alguma coisa assim, tá? E depois a gente vai entrar em abordar em outras coisas, tá? Quanto grande é a Nidec, Lucas? A Nidec, a gente pode ver que aqui são as maiores empresas do Japão, ela está aqui, ó. É hoje, no dia 23 de julho de 2022, a Nidec está avaliada aqui em uns 39,4 bilhões de dólares, tá? Ela é uma empresa que tá bem, ela é bem grande, tá? Ela tá na frente aqui de 7-Eleven, que são empresas grandes, Fennec, tá? Então, Japan Post Bank, Astellas Pharma, tá? Olympus, tá? Outra empresa que eu invisto, tá? Então, é uma empresa que sim, ela não é pequena, ela é muito grande, tá? E é uma empresa assim pura japonesa industrial. Então vamos descobrir o que ela faz, tá? Então, a Nidec, pessoal, o que ela faz? Já mostra aqui alguma coisa de motor, tá? Carbon neutro aqui, carro. Ela é uma empresa que fabrica, ela tem fábrica no mundo inteiro, o que? Tudo que tem algum motorzinho elétrico ela faz. Desde um disco rígido que é do tamanho da palma da minha mão até grandes geradores, tá? Então ela tem um processo de fabricação bem complexo que ela consegue atender tanto os equipamentos menores, então um iPhone aqui dentro, a Nidec faz componentes, né? Que aqui dentro de um iPhone tem alguns motorzinhos elétricos que fazem ele vibrar, né? Alguns alertas é feito por um motorzinho e a Nidec faz esse daqui, tá? Outras aplicações, a Tesla sim é um cliente da Nidec. Por quê? Para você rodar um carro elétrico, você não tem que ter só bateria. Querendo ou não, você precisa ir de um motor, né, para transformar a energia da bateria e mandar essa energia para as rodas, tá? Então não é só tacar a bateria que o carro não vai fazer nada. Você tem que ter algum bloco lá de motor para distribuir essa energia nas quatro rodas. E a Nidec faz isso para a Tesla e para a maioria dos carros elétricos. Ela faz motor elétrico para gerador, para geladeira, para TV, tudo que tem precisa de um motorzinho, maquinário, robô, ela faz, beleza? Então aí já dá uma ideia. Então, ó, o que eu falei, né? Então, dentro de um disco rígido, para ele ficar girando lá esses motorzinhos aqui, assim, para ficar rodando o disco, tem um motorzinho do tamanho do meu dedo. Ela faz isso. Ela também faz o quê? É maquinário de robô. Ela faz, porque tem que ter várias articulações, motores. Faz também, tá? Então tudo hoje tem algum motorzinho elétrico e pode ver que é Nidec, tá? Bomba de carro de gasolina, bomba de água, bomba de óleo, tudo que precisa de movimento tem um motor, a Nidec faz, que é elétrico, tá? É só elétrico. Tanto que o nome dela é Nidec, é Nippon Denki, né? Nippon é Japão, Denki eletricidade, tá? Então, vamos aí. Esse aqui é o CEO e o fundador, tá? Esse cara aqui, ele é embaçado, tá? O CEO, ele é meio nervoso, assim, tá? Só pra vocês terem uma notícia aqui assim, esse cara aqui, no dia que foi feito esse relatório, ele era o CEO, tá? E esse aqui, ele é o chairman, né? Ele é o fundador, né? Então, founder, e esse aqui era o CEO, tá? Chief Executive Officer, CEO. Esse cara aqui veio da Nissan. Porém, recentemente, agora em junho, julho, esse cara aqui, o fundador, voltou a ser o CEO porque ele falou que o cara aqui não estava entregando aquilo que ele gostaria, tá? Então, esse cara, ele é muito rigoroso, tá? Ele
gosta de entregar a meta e ele fala que o serviço desse cara aqui não estava bom, rala fora, ele continua na empresa, porém agora eu continuo no comando aqui da empresa porque eu quero entregar a meta. E esse cara aqui, ele corta custo, ele não sei o que esse cara aqui faz, mas o que ele fala até hoje ele conseguiu entregar, tá? Depois vocês leem tudo isso daqui, tá? Ele até falou, né? Vou voltar a ser CEO da empresa, mas eu tava pensando, né? Ficar agora de boa, né? Ele ia começar a dar aula em faculdade, mas ele viu que o negócio dele, que ele criou do zero numa oficinazinha lá em Osaka, aparece, tá? Não estava indo do jeito que ele queria, do que ele pretendia. Então, ele assumiu, hoje ele está lá no dia 23, no dia aqui, 23 de julho, ele voltou a ser o CEO da empresa da Nidec, tá? Que mais aqui? Aqui é a história, aqui ó, a fundação em 1973, né? O cara é um dos 4 caras aqui, ele fundou, tá? E aqui é uma linha do tempo bem legal, tá? Depois vocês olham, tudo isso aqui é bem interessante, toda a história dela, tá? Então ela saiu de 1973 até 2021, tá? Então ela veio atingindo aí, né? Em 97 alcançou 100 bilhões de ienes em receita, depois em 2005 multiplicou por 5, tá em 500 bilhões, em 2014 ela atingiu 1 trilhão de ienes em receita, em 2020 1,6 trilhões, tá? Em 2025, eles têm um target de alcançar 4 trilhões de ienes e em 2030 eles querem atingir uma receita de 10 trilhões de ienes, que aí dá mais ou menos, vai no câmbio de hoje, dá uns 70 bilhões de dólares, beleza? Então depois você lê isso aqui, tá? Bem interessante. Aqui são o que ela faz, ó. Então tudo que eu falei, ó, tudo que tem algum motorzinho ela faz, ó. Geladeira, ó, que o compressorzinho, ar-condicionado para rodar lá a bobina, o motor do carro elétrico, tem os servidores aqui, você tem que ter uns HDzinhos, né? Ó, o smartphone aqui para tudo que tem vibração precisa de motor, câmera elétrica para você fazer o zoom, né? Tem um motor que gira lá dentro, tá? Então, tudo que precisa de movimento elétrico, esses caras faz, tá? Então, o que a gente está vendo aqui em 2000, né, no ano fiscal de 2020, não o que a gente vai ver hoje, eles alcançaram uma receita de 1,6 trilhões, na China 430, Estados Unidos 330, no Japão 270 bilhões, Tailândia 130, Alemanha 100, Singapura 27 e nos outros países do mundo 330 bilhões de ienes, tá? É um grupo, a Nidec, ela é muito agressiva no crescimento, ela não é uma empresa que cresce organicamente, aquela empresa que vão crescer, não. Ela compra empresa pra caramba. Hoje ela tem 334 empresas dentro, tá? Só para vocês terem noção do quanto ela é agressiva no negócio, a gente pode ver o M&A History, né, que é aqui no site. M&A é Merge and Acquisition, ou seja, são as fusões e as compras que ela fez. Então a primeira que ela fez foi em 84, ela comprou uma empresa dos Estados Unidos. Depois de uns 40 anos, ela comprou mais de 68 empresas. Então, tudo que está aqui nessa linha aqui do meio são empresas japonesas e daqui para cá é internacional. Ela já comprou até coisa no Brasil, quer ver aqui, ó? França, USA, US China, Germany, USA, ela tinha comprado alguma coisa da Whirlpool, se eu não me engano aqui, ó, em 2019, em julho de 2019, ela comprou o negócio de compressores da Whirlpool. O que é a Whirlpool? É que faz a Brastemp aí, a Consul aí no Brasil. Ela não é uma empresa brasileira, tá? Mas a divisão estava no Brasil e agora é da Nidec, tá? Então, ela compra muita coisa, não tá nem aí, é Alemanha, Estados Unidos, Singapura, China. Ela compra e compra empresa. Ela cresce assim, tá, pessoal? Então, ela compra e compra, ela expande, faz fábrica, vocês vão ver como é que ela está crescendo hoje, tá? Então, para a gente ter noção aqui, qual que é o que dá mais dinheiro para a Nidec hoje disso aqui tudo, tá? Então, esse verdinho aqui é o Small Precision Motors, que são o quê? São tudo que é feito pequenininho, né? Drive Motors, smartphone, tá? Tudo que é feito em servidores, né? Então, desses 1,6 trilhões, 443 veio só desses devices elétricos aqui pequenininhos, tá? Então, HDs, tá? Já a segunda linha que tem mais receita é a parte de automóveis, aí bombas, né? E agora os motores elétricos vindo muito forte, tá? A terceira linha vem a aplicação comercial e industrial, aí tem geladeira, ar-condicionado, tem pá eólica, você precisa ter uma bobina, né, para ficar girando lá a pá eólica, a Nidec faz também, tá? A Nidec, pessoal, para vocês terem uma noção assim, é uma VEG do Japão.
porém uma VEG muito assim mais expandida, mas já é uma boa comparação, tá? Maquinário é a parte aqui laranja, então robô, tá? A parte aqui roxa é de eletrônicos, né? Então câmera tá aqui e os outros, tá? Então essa aqui é a divisão, tá? Para vocês terem uma noção assim aonde que ela vende, tá? Então ela tem 112 mil empregados, né? 43 países onde ela tem umas bases lá. Então essas aqui são algumas informações. A gente vai olhar as mais atuais, tá? Que mais que a gente pode ver aqui? Aqui são os negócios, né? A gente já viu onde é que ela está inserida, tá? Aqui, que mais que a gente pode ver? Aí tem a parte aqui do ESG, né, que toda empresa tem que ter, assim. No mais, eu acho que é só. A gente pode ir para a apresentação desse ano, tá? Aqui é os diretores, tá? Aqui é o founder, tá? No finalzinho sempre tem, tá? Então, como é que é o shareholder mix, né? Então, hoje, não hoje, né? Em 2021, ela tinha aí quantas ações? Tinha 596 milhões de ações com 100 mil shareholders, tá? Então 100 mil. Eu estou dentro desses 100 mil aqui, tá? Então, no total, 20% é o quê? 20% é a parte aqui de Trust Banks, vocês estão vendo aqui, né? Então tá na mão de banco, 20% da empresa. Em laranja, tá em outras instituições financeiras aqui. O roxo tá na mão de empresas estrangeiras, empresas em si, tá? O rosinha aqui tá na parte aqui de indivíduos, então eu sou aqui, então eu tô aqui, beleza? O azul é a parte de empresas japonesas, né, de security, de investimentos, tá? Então tá na mão aqui, né? Então vocês estão vendo que não tem governo, tá? Então nada demais, é uma empresa totalmente privada aqui. Isso aqui eu gosto, ó, o fundador tem quase 9% da empresa. O cara tem um belo patrimônio na empresa. Então, vocês estão vendo como o cara tá meio que doído, né? Para ele voltar das férias dele, para voltar a ser CEO, bater cartão lá todo dia, o cara tá meio invocado, tá? Que mais? Essa aqui agora é a apresentação do trimestre, então a gente vai olhar os números bons, beleza? Vamos aqui então lá. O primeiro trimestre de 2022 é o que a gente vai ver aqui. Receita crescente de 20%, atingiu 540 bilhões de ienes, tá? Nessa coluna aqui ele já dá uma prospecção do ano fechado inteiro, então eles querem atingir 2,1 trilhões, né? No ano passado foi 1,6 trilhões, então eles querem crescer 500 bilhões em receita. Então é gigantesco esse crescimento aí, né? O lucro operacional de 44 bilhões, margem operacional de 8,3. É uma empresa de quê? De margem baixa. Sim, margem baixa. Da mesma forma que a gente viu lá Lockheed Martin nos vídeos passados, é uma empresa que tem muito custo operacional. Vocês vão ver a quantidade de fábrica que essa empresa tem, quantidade de empregados, 100 mil empregados, então muito custo. E querendo ou não, são dispositivos assim, não tem um valor muito agregado, né? São pecinhas que fazem um iPhone caro, porém ele é feito de várias partes e a Nidec tá num pedacinho aqui dentro, né? Então são produtos em si de valor agregado um pouco mais baixo, tá? No momento, porém, agora com essa entrada de carros elétricos, fazendo motores elétricos, já vai dar uma rentabilidade melhor daqui para frente, tá? E aqui é um caso muito interessante. Para vocês terem noção, como é que o lucro operacional veio menor do que o lucro antes de pagar os impostos? Porque, assim, se for pegar tradicionalmente, você começa com a receita e esse valor cheio aqui, geralmente você vai descontando, e a cada linha que se passa, o valor vai ficando menor, correto? Porém, ela teve um lucro antes de pagar os impostos maior do que o operacional. E o que pode influenciar nisso daqui? Vocês têm que entender que aqui é a operação, é vendendo as peças e tudo. 12 bilhões da onde veio? 12 bilhões veio de não operacional e a gente vai ver da onde veio isso daí, tá? Guarda isso daí. Então aqui é o que aconteceu, né? Então no primeiro trimestre do ano fiscal de 2021 a receita foi 447 e agora 540, né? E o que aconteceu? Ela ganhou muito dinheiro com câmbio. Quem não sabe, de um ano para cá, o iene saiu de 110 para 130 ienes $1. Então
eles ganham dinheiro, como é uma empresa japonesa, eles exportam muito. Quando você traz esse dinheiro, o dólar lá para fora, o euro, traz de volta para o Japão, você ganha uma grana preta só sem fazer nada. O caso aqui ganhou 70 bi sem fazer nada, tá? E é isso que fez eles terem essa diferença, porque aqui você ganha, você coloca ainda o ganho com o câmbio, tá? Então, aqui para vocês terem noção assim, tá? E é por esse motivo que aconteceu isso daí. Ela teve um lucro operacional menor do que um lucro antes de pagar os impostos por causa do quê? Do ganho com o câmbio. O câmbio sempre entra após a operação, tá? O que mais que a gente pode ver aqui é nada demais, tá? Não precisa entrar em muito detalhe. Isso aqui é a estratégia, né? A visão para 2025. O que eles querem alcançar em 2025? Então aqui tem a mesma linha do tempo, né? Em 2003 eles fizeram o head office, né? O quartel-general deles aqui no Japão é um prédio inteiro, tá? Então em 2014 aí atingiu 1 trilhão, em 2022, que é o que eles estão falando aqui agora, eles querem atingir 2,1 trilhões de receita, já em 2025 é 4 tri, em 2030 é 10 tri, depois a gente vê, tá? Aqui, olha como ele coloca aqui na apresentação, né? Founders Leadership. É o cara, é o fundador no comando da empresa. Então, até aqui é com ele, ó. Até essa linha aqui, ó. E de 2023, ele provavelmente não vai estar muito assim na empresa. E aqui é o Next Generation Management System, ok? Vai estar na mão de outras pessoas, tá? Que ele vai colocar lá. E essas pessoas que vão estar encarregadas. Ele falou aqui, ó. Até 2,1 trilhões é o banco, é comigo. Aí para 10 aí é com vocês, tá? Porque o cara também tá velho e ele não acredita muito assim, que ele vai estar em 2050 para ver isso daí, tá? Em 2073, a Nidec faz 100 anos e eles já querem estar com acima de 10 trilhões de ienes em receita. Beleza? O que mais que a gente pode dar uma olhada aqui? Então aqui nada demais, tá? Não precisa entrar em muito mais detalhe. Olha isso daqui que é legal, tá? A visão para 2025 só do ramo de automóveis, que é o que a Nidec, ela estava prontinha para quando esse negócio de carro elétrico começou a ficar na moda. Por quê? Ela faz motores elétricos, correto? Então, em 2020, 2021, tudo que está em rosinha é a receita de carro, de motor elétrico. Em 2020 quase nada, em 2021 já começa a aparecer, né? Em 2025 eles querem atingir mais ou menos uns 500 daqueles lá, 1,3 trilhões, tá? Que é da parte aqui de motor elétrico. Aqui o azul inteiro é de automotivo, o rosinha é só da parte de motor elétrico, tá? Em 2025, dos 1,3 trilhões que eles estimam tá vendendo só dessa parte automotiva, aqui no caso uns 500 bilhões é só de motor elétrico, tá? E aqui 500 bilhões de motor elétrico, aí vai de 500 a mais 500 bilhões é só das operações que eles já têm, e mais daqui para cima, mais uns 300 bi vai vir de quê? New M&A, ou seja, eles vão comprar mais empresa, porque para atingir isso daqui, eles falam, ó, 500 bilhões é do crescimento das minhas divisões de carro elétrico. Os outros restantes aqui, 500 bi, é das outras partes de motor, né? Bomba de óleo, bomba de água, bomba de sei lá o que, elétrico, outras coisas. E os 300 bi que falta vai vir e vou comprar outras empresas, tá? Então ela vai continuar comprando empresa assim. O nome do motor dela é esse daqui, ó, e-Axless, tá? Então isso daqui que é o motor, é o eixo elétrico dela aí, tá? Que mais que a gente... Isso aqui, esse e-Axless é esse aqui, ó, é o que vai fazer ela crescer na parte de motor elétrico, tá? Então aqui eles continuam enfatizando muito para vocês terem noção como é muito importante essa divisão de carro elétrico dela, tá? Então, aqui esse EA6 é a Nidec, tá? Aqui é a quantidade, né, de carros, veículos usando o motor elétrico dela. Atingiu aí 418 mil unidades, tá? Eles estão falando aqui, atingiu 418 mil unidades, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui? Aí continua falando, aqui é onde a parte mais de implementação, né? Então o que a gente pode ver aqui, tá? Para ela fazer esse novo motor elétrico, ela continuou construindo fábrica nova, tá? Ela tem muita fábrica na China, tá? Então, como é que ela vai conseguir alcançar essa expansão desse e-Axle aqui, né? Então eles estão falando aqui que em 2019, né, eles construíram isso aqui.
esses em verdinho aqui são os achievements, né? Ou seja, estão falando aqui, ó, eles vão construir aqui uma fábrica na Sérvia. Esse tudo que está plan, eles vão construir aqui uma outra fábrica, né? Em 2023 aqui, eles vão construir uma flagship. Flagship é uma fábrica gigantesca aqui, tá? Então, ao longo dos anos, eles vão construindo, tá? Comprando empresas, tá, para alcançar os seus negócios. Vai ter umas imagens lá para baixo que vai demonstrar melhor, tá? E eles falam aqui que em 2025 eles vão recompensar as percas. Por quê? Para você implementar isso daqui, você vai perder dinheiro, né? Que você vai investir muito dinheiro. Em 2025 é o turning point, ou seja, se tudo que eles forem fazendo der certo, comprando fábrica, construindo, comprando empresa, em 2025 dá o turning point, que é o quê? Aquela alavancagem operacional, porque eles já implementaram tudo e agora é só o negócio entrar no eixo, vai, em 2025 é o turning point, tá? Que mais? E aí eles continuam falando, ó, a terceira geração do novo motor elétrico tá para em 2025, né? Então, daqui 2, 3 anos a gente espera ver um turning point na empresa. E aqui é o que ela mostrou aqui nesse gráfico, tá em imagens aqui, né? Então eles estão falando que aquela flagship é essa empresa aqui, vai ser na China, tá? Então ela já foi assinada, tá em construção já, tá? Então outras fábricas na China, tá? Aqui em Dalian também na China, aí tem aqui na Sérvia e a PSA na França, então tem várias fábricas no mundo inteiro, tá? Em 2021, quantos motores elétricos ela fazia? Ela fazia, sei lá, quase nada, menos de 1 milhão. Em 2022, que é o que a gente está agora, ela tem capacidade para produzir 2 milhões. Em 2023, ela tem capacidade para 4 milhões. Em 2024, 6 milhões e o turning point é para cima aí, tá? Então, o turning point acontece em 2025, beleza? O que mais aqui? Então, essas aqui são as fábricas, tá? E é aquilo lá, né? Tem 7 fábricas já no gatilho, isso aqui são fábricas novas, tá? Que estão para vir. E eles já estão falando, ó, já tem a 8ª, a 9ª e a 10ª já em planejamento já, tá? Então, eles vão construir mais fábrica ainda, beleza? Outra parte aqui, ele tem uma parte aqui de semicondutores também, tá? Então ela tem algumas fábricas, essa aqui já é no Japão, beleza? É uma parte mais de pesquisa e desenvolvimento, essa aqui fica aqui no Japão, tá? Aí a parte aqui de automóveis, né? Alguns números, não vou entrar em muito mais detalhes aí. Aqui mostra, né, como é que é o negócio do crescimento orgânico da parte de Small Precision Motors, que é o quê? É a divisão de iPhone, HDzinho, né? Então é a mesma coisa que eles falaram com os carros lá em cima, eles vão falar isso aqui, ó. Eles têm hoje uma receita de uns 425 bilhões, daqui em 2025 eles querem atingir 800. Aí é a mesma coisa. O crescimento orgânico dentro da Nidec e o restante aqui para cima é novas compras. Então eles vão comprar mais empresas desse segmento também, tá? Que mais que a gente vai ver aqui? Aí a mesma coisa em Appliance and Commercial Industrial. Aqui que tem aqui são aquelas geladeira, robô, tudo que é a maquinária aqui, ó, escavadeira, tá? Tudo que tem um motorzinho elétrico, a mesma coisa. Crescimento orgânico vai crescer 1 bilhão e 300 milhões vai vir de novas empresas que ela vai comprar, tá? O que mais que a gente vai olhar aqui? Aqui outros grupos, né? Porque outras empresas, né, outros produtos, que é essa Nidec Shimpo, ela faz prensa, tá? Ela faz maquinário para indústria. Então, porque aqui ela faz componentes para as empresas montarem. Então, ela vai fazer o motor e o cara aqui vai montar um trator. Aqui não, aqui ela faz a máquina em si. Então, ela faz prensa, tá? Ela faz maquinário industrial. Então, ela fala aqui, ó, crescimento orgânico, até aqui, novas compras, a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que em todos os segmentos que a Nidec atua, ela cresce organicamente, porém, ela complementa comprando novas empresas sempre comprando novas empresas, tá? Aqui, acho que nessa parte aqui acabou. Então, aqui é os negócios, né? A gente já viu o que faz isso daí, tá? Então, no caso aqui aonde ela vende, né? Então, 41% ainda continua a parte de industrial, 21% na parte automotiva, uns 23% fica aqui na parte de Small Precision, né? Que são os motorzinhos elétricos, né? Que mais que a gente pode olhar aqui? Os financials, a gente vai olhar já os números, tá? Então, acabou.
Então já deu para ter uma noção do que a Nidec faz, né, pessoal? Bem completo isso daqui, bem legal a história da empresa, gosto de empresa assim, que é o quê? O fundador tá lá, é uma empresa agressiva no crescimento. Eu gosto de empresa assim que cresce comprando coisas, entrega resultado, porque não adianta nada você ir comprando e o negócio não ir para frente. Então ela vem comprando e vem fazendo sentido, tá? Gosto desse complemento de crescimento orgânico mais uma atacada de uma empresa nova de fora para entrar, sempre renovando coisa, né? Eu acho importante isso, tá? E eu gosto de uma empresa de ser uma empresa da velha economia, que é uma indústria, se reinventando, né? A parte de carro elétrico, novas coisas, muito preparada para o futuro. E eu gosto de empresa que tem meta alta e que conquista as metas. Então, daqui 3 anos, em 2025, eles querem atingir, né, aquelas metas lá. Então, eu vou estar aqui como sócio, eu quero essas metas também. Tá? Então, os números, vamos olhar os números aqui desse trimestre, pessoal. O que a gente vai poder olhar? Então, em 2000, aqui o overview, vamos começar daqui, né, que é a parte para não ficar tão longo o vídeo, tá? Então, eles falam aqui que o target, né, eles continuam aí em 2 trilhões nesse ano agora, tá? Eles esperam ter um crescimento de receita e o lucro por empregado, né, por 30%, tá? Um retorno sobre o capital de 10%, tá? E de 2023 a 2025 é 4 trilhões esperados, beleza? O que mais que a gente pode olhar aqui? Então, os números, pessoal. Receita 540 bilhões contra 447, um crescimento aí de 21%. O lucro operacional ficou flat, né? Então, é isso aqui que o founder lá não gostou tanto, tá? Então, por esse motivo que ele voltou para ser o cara lá, bateu o cartão lá todo dia na Nidec, tá? A margem operacional ficou em 8%, porém, o ganho com o câmbio fez, né, você ter um lucro maior do que o operacional, tá? O que mais que a gente vai ver ao olhar aqui? Então aí eles começam aqui, né, na parte dos segmentos, tá? Não, depois vocês têm que olhar isso daqui, tá? Mas não vai ficar muito grande o vídeo, tá? Que mais que eu queria dar uma olhada nos números em si, assim. Então chegamos nos números, né? O balanço patrimonial da Nidec. Vamos lá. 31 de março de 2022 contra 30 de junho de 2022. Então, esse aqui é o trimestre passado, esse é o trimestre atual da direita aqui, beleza? Então, ela tem 190 bilhões em dinheiro, tem mais em 60 bilhões em outros recebíveis, tá? Tem estoque? Tem estoque. Até aqui vocês já conhecem, né? Não preciso mais falar nada, já estão muito bem cientes do que tudo isso significa, tá? Ativos, propriedades. Ela tem muita, tá? Ela tem 830 bilhões de ienes em fábrica, em tudo isso daí. Goodwill gigantesco, né? Porque é uma empresa que vem comprando empresa, ou seja, ela tem um goodwill gigantesco. Tem 363 bilhões em ágio de aquisição, que é o quê? Fumaça, tá? Então, tudo isso daqui não vale nada, não é nada para a empresa, ou seja, é um dinheiro que é fumaça. Ela não influencia em nada, também não faz nada. Então, nada demais. Que mais? Outros ativos, no caso, ativos intangíveis, 230 bilhões, tá? Outros investimentos aí, tá? Nada demais, beleza? Tem aí as obrigações, tá? Então tem dívida? Tem 158 bilhões em dívidas de curto prazo, mais uma porçãozinha da dívida de longo prazo que ela vai pagar nesse ano. Então soma aí, tem 340 bilhões, tá? Que mais aqui? Tem mais uma dívida assim de longo prazo que é 277. Então tem 340 mais 277 dá uns 610 bilhões de ienes em dívida, tá? Uma dívida grande? Depende, tá? Tem que ver o anual total, quanto que ela gera de caixa aí, para dar uma olhada depois, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Então aqui, né, os gastos aqui, nada demais. Ó, para vocês verem onde aqui ela ganha mais dinheiro com o câmbio, ó. O lucro 44,6 bilhões em lucro operacional. Porém, o lucro antes dos impostos, 56 bilhões. Da onde está esses 12? Tá aqui, ó. Foreign Exchange Difference, ou seja, é a diferença de câmbio, ou seja, ela ganhou 13 bilhões só com a desvalorização do iene, tá? Então é por esse motivo que ela gerou mais dinheiro após, geralmente você corta mais custo aqui, né? Você vai cortando. No caso aqui, entrou mais dinheiro após a operação, isso daqui se chama um ganho não operacional, tá? Que mais? Aí sim, aí depois você vai cortando, aí você tem 56 bilhões, e aí você paga o impostinho para o governo e gera o seu lucro aí de 41 bilhões de ienes, tá?
que mais que a gente pode olhar aqui para ter uma noção? Vamos olhar o fluxo de caixa. Então, como a gente viu lá, 41 bilhões de lucro, ela gera de caixa, isso aqui é no trimestre, tá? Gera de caixa 24, então ela gera caixa? Gera caixa, né? Senão eu não investiria nessa empresa aqui, tá? O que faz ela gerar menos caixa do que o lucro líquido? Vocês têm que dar uma olhada, né? Qual que é o big number aqui do caso aqui, né? Depreciação e amortização entra como positivo, mas o que entra em negativo está entre parênteses. Qual que é o maior número? No caso aqui é o inventories, ou seja, ele está falando aqui, se está entre parênteses, nesse caso aqui é um increase, é uma soma. Então, por que ele entra como um fator negativo aqui, né? Porque é dinheiro parado, você aumenta o seu estoque, você pagou por aquele estoque, certo? Você pagou pela hora do cara fazer a hora lá, né? Tem 40 bilhões que estão parados. Porém, isso daqui uma hora vai sair, certo? Para vender com a margem de lucro ainda. Então, nesse caso aqui, sem problemas algum, tá? É um fator que vai sair esse dinheiro, ela vai vender esse estoque, tá? Que mais? Outro fator. No caso aqui, nada demais, né? O fator decisivo que faz ela ter uma geração de caixa um pouco menor, tá? É isso daqui, então é uns 40 bilhões, tá? Então nada demais, né? Não tem nada assim ruim, não tem stock-based compensation, que empresa japonesa não tem, tá? Industriais não remuneram os caras com ações, eles preferem pagar salário mesmo, tá? É uma cultura do Japão isso daqui, tá? A parte aqui de investimentos, eles compram propriedade e equipamento? Compra pra caramba, né? Compra 33 bilhões, não precisa nem falar, continua comprando. A parte aqui de financeiro, emitiu dívida? Emitiu dívida, repagou dívida, pagou 3 bilhões em dívida, recomprou ações? Sim, recomprou ações. Ela está num programa de recompra de ações. Recomprou 34 bilhões dos acionistas. Então, hoje, Lucas, eu tenho uma fatia maior na empresa, sem eu colocar um iene a mais nela, tá? Pagou dividendo? Recebi também dividendo, 20 bilhões de ienes, proporcionalmente àquilo que eu tenho de ações. Ok? Tá visto aí, né, pessoal? Então, depois vocês dão uma olhada aqui, não vou ficar lendo isso daqui, tá? Então, essa parte aí é com vocês, da análise, tá? Mas é um negócio que eu acho que eu acabei de mostrar para vocês uma empresa que eu tenho muita certeza que quase ninguém tem um vídeo assim no YouTube, tá? De empresa tão profundo, de uma empresa Nidec, tá? Que vale bastante, vale quase uns 40 bilhões de dólares, tá? Então ela é muito grande, porém a maioria das pessoas gostam de ficar naquelas empresas mais conhecidas, né? As japonesas já são desconhecidas por tabela já, né? Assim, porém, se você for perguntar na empresa japonesa que as pessoas querem assistir, uma Toyota, uma Nintendo, uma Honda, né? Mas tem muita empresa boa que vocês nem sabem o nome. E uma delas se chama Nidec. Ela é boa? Os números são excelentes, porém é aquilo lá, né? Você tem que ver se você está de acordo com o que ela mostrou agora. Você quer ter uma empresa exposta a esse setor, vendendo para carro elétrico, vendendo motor elétrico, você está de acordo com as metas dela, você está de acordo, daqui 3 anos ela está vendendo 4 trilhões, dobrar a receita, ou você queria um crescimento maior. Então não é aqui, tá? Então não é o tipo de empresa para você. Esse é o tipo de empresa, né, que você pode incluir na sua carteira para complementar, né, ter alguma coisa mais na parte industrial, tá, um pouco mais consolidada, que tenha um crescimento um pouco mais demorado, por algumas coisas, por características próprias. É uma empresa que faz motor elétrico, ela não vai crescer gigantesco, porém com metas altas. Isso também não quer dizer nada, porém as metas estão aí para serem cumpridas, então você já pode colocar isso em consideração na hora de você analisar a empresa. O cara falou que em 2025 vai estar com 4 trilhões de receita, deu 2025, ele não bateu, ponto, já está aí, você já pode começar a colocar isso na sua análise, né? Então você tem um número para se basear. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o porquê de eu investir nessa empresa, né? Números bons, tá? Consolidado, forte naquilo que o Japão gosta, é reconhecido, que é indústria de precisão, componentes eletrônicos, ganha dinheiro com um iene desvalorizado, quanto mais desvalorizado, no caso, melhor para ela, tá? E com crescimento, o skin in the game do fundador voltando, ele tem 9% na empresa, então ele vai ficar lá, não vai deixar os caras fazer burrada, tá? Metas agressivas, crescimento muito agressivo também para o tipo de empresa que ela é, comprando cada vez mais, e tudo isso vai agregar mais na sua análise.
Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado novamente. Ficamos por aqui e aí a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e falou!